Recebi $50.000 pra jantar com um estranho. Eu tava falido pra caralho, estagnado financeiramente, emocionalmente, existencialmente. Seja por más escolhas na minha juventude ou pura sorte, a vida me cuspiu direto do ensino médio pras ruas. Seguiram-se as drogas, reabilitação, em seguida recaída. Eu vaguei, de sofás para abrigos e para agachamento em casas abandonadas. Renda estável? Nunca ouvi falar disso. Então, quando vi o e-mail, quase o apaguei sem ler. Achei que era apenas mais uma rejeição para um dos meus pedidos de emprego mal escritos, até que o cabeçalho chamou minha atenção. Jantar comigo por $50.000. Eu não sou exatamente atraente. Mesmo antes do vício destruir os poucos recursos bons que eu não tinha muito a meu favor. Meus olhos afundaram no meu crânio como se quisessem desaparecer. Minha pele havia esquecido como era a hidratação. Então, este e-mail? Ridículo. Eu não tinha aparência, nem currículo, nem justificativa para ser escolhido. Mas eu acabava de sair de um abrigo e 50 mil era um sonho maior do que qualquer coisa que eu já tive. Então, eu continuei lendo. Era de um domínio que eu nunca tinha visto antes. shepardk@sikcompunctionfirm.com. A mensagem dizia: Caro destinatário, espero que esta mensagem o encontre bem. Convido você a se juntar a mim para jantar. Esta não é uma oferta romântica. Você será generosamente compensado pelo seu tempo desde que cumpra os seguintes termos. Permaneça para a refeição completa até que eu pague a conta e o acompanhe para fora. Não pague nada você mesmo. Use trajes formais. Se você não possui um terno, um será fornecido na entrada. Vai caber. Qualquer violação anulará toda a compensação. Para aceitar, responda. 1 hora e data serão enviadas. Para recusar, desconsidere esta mensagem. Parecia loucura? Absolutamente. Mas o desespero faz de todos nós tolos. O tipo de tolo que não pede explicação. Apenas um garfo e um assento. Então eu respondi. Olá, Shepard. Obrigado por sua generosa oferta. Aceito seus termos e estarei lá. Posso fazer algumas perguntas sobre esta proposta? Mais uma vez, obrigado. Eu não esperava uma resposta. Talvez um golpe de phishing. Talvez nada. Mas, segundos depois, veio uma resposta. Segunda-feira, às 18 horas. Perguntas podem ser feitas no jantar. Obrigado por sua cooperação. Mais besteira enigmática. Foi quando ganhei o mínimo de bom senso e decidi investigar quem era esse cara. Este era claramente o e-mail comercial dele, então pesquisei no Google o domínio SIK Compunction Firm. Eu esperava um grande grupo de advogados apenas pelo nome, mas não. Nenhum escritório de advocacia. Apenas um único escritório escondido em um shopping center. Nenhum produto, nem serviços. Apenas uma foto do gerente da filial. Apesar do fato de que o escritório mal parecia grande o suficiente para 2 pessoas. E o título implicava em vários locais, mas eu não conseguia nem encontrar um segundo. O que eles faziam? Soluções. Sem detalhes. Apenas essa palavra. Pensei em desistir. Provavelmente deveria. Mas quando você não tem mais nada, a hesitação começa a parecer um luxo. Eu não tinha nada a perder, então eu aproveitei a chance. Entre estupores movidos a drogas e levar um chute na bunda 1 ou 2 vezes, a segunda-feira se aproximou de mim como uma Thomas, lenta, invisível e repentina. Eu não tinha nada formal, então coloquei a única camisa branca com botão que possuía e umas calças cinzas. Ambos tinham manchas que eu não conseguia explicar, e nenhum ferro enfeitava sua superfície há anos. Ainda assim, eram as roupas mais extravagantes que eu tinha. Nada disso importou. No segundo que entrei mancando no restaurante, o recepcionista, se é que você pode chamá-los assim, me entregou um terno a lava-seco sem dizer uma palavra e apontou para os banheiros. Eu entendi a dica. Esse terno parecia caro.
Merda do tipo armazém masculino real. Ele se ajustou perfeitamente, assim como o e-mail dizia. Muito perfeitamente, na verdade. Os punhos pousaram exatamente no meu osso do pulso. A golona descansou como se já soubesse a forma do meu pescoço. Eu não tinha tempo nem dinheiro para questionar. Voltei. O lugar tinha um charme estranho. A iluminação suave se espalhava sobre as toalhas em poças suaves de calor. Molduras ornamentadas alinhavam as paredes cheias de pinturas abstratas que pareciam um pouco familiares demais. A guarnição de madeira abraçava todas as superfícies. Grandes cortinas brilhantes pendiam pesados como uma recepção de casamento. Cheirava a plantas artificiais e tecido desbotado. Um jazz suave flutuava no ar e se esfroçava nos meus ouvidos. Enquanto examinava a sala, percebi algo inquietante. Quando eu entrei pela primeira vez, havia pelo menos 4 mesas de pessoas rindo e se divertindo. Tinha sido barulhento e animado. Mas agora, silêncio. Vazio. Como se um belo tivesse tocado que só eu não tinha ouvido. Apenas uns poucos bartenders, o recepcionista mudo e um homem careca, num terno assustadoramente semelhante ao meu. Eu já sabia quem ele era. Sua foto era a única coisa digna de nota ao pesquisar o domínio, o gerente da filial. Aproximei-me de sua mesa e antes que eu pudesse perguntar se ele estava me esperando, ele gesticulou para a cadeira à sua frente. Ele era um homem mais velho, talvez 50, com olhos tristes e caídos. Seu nariz era tão fino e pontudo que parecia a barbatana de um tabarão. Ele parecia não ter narinas. Sua papada tremia levemente enquanto ele falava num tom suave e baixo. "Obrigado por ter vindo, jovem senhor. É bom finalmente vê-lo", disse ele estendendo o braço para um aperto de mão. Tentei o meu melhor para parecer firme e firme, apesar da minha ansiedade crescente. "Obrigado, senhor." A conversa que se seguiu foi incrivelmente agradável. A comida era melhor do que quase tudo que já tinha comido, decadente e estranhamente nostálgica, como se tivesse sido feita apenas para mim. Ele perguntou sobre minha infância, minhas condições atuais de trabalho e minha vida familiar. A maioria dessas memórias não era agradável, mas era bom ter alguém simplesmente ouvindo. Cheguei a um ponto em que comecei a baixar minha guarda. Ele nunca interrompeu, nunca julgou, apenas assistiu. Então ele ficou sério. Ele agarrou meu pulso assim que eu levantei meu garfo. Seu pulso era gélido, mas firme, e seu tom caiu. "O que gostaria que nunca tivesse feito." "O quê?" Fiquei chocado com a sua súbita seriedade. Ele não respondeu, apenas olhou, parado e esperando. Eu engoli seco. Roubei da minha mãe quando ela estava morrendo. Eu deveria cuidar dela e protegê-la, mas gastei o dinheiro dela com as coisas que ela me disse para parar. Uma garçonete apareceu silenciosamente, depositando uma pequena tigela de porcelana diante de mim. Dentro, havia uma única vieira tostada apoiada em uma faixa de calce de pimentão vermelho brilhante, cuja cor manchava o prato branco como a vergonha que eu carregava. A carne macia da vieira deu lugar a um flash de calor, uma lembrança de que algumas feridas nunca cicatrizam totalmente. Um sussurro de raspas de limão levantou os sabores. Ele assentiu, sem julgamento em seus olhos, apenas algo aceitando silenciosamente. Então se levantou e pediu licença para ir ao banheiro. Quando saiu, respirei fundo e tentei me livrar do momento. Então eu percebi. O lustre acima de nós tinha uma lâmpada a mais. Apenas uma. A luz que ele lançava curvava ligeiramente nas bordas, esticando a sombra sob nossos pratos. Eu pisquei. Esfreguei meus olhos. De volta ao normal. Principalmente. O jazz havia diminuído numa fração. As notas agora demoravam 1 segundo a mais do que deveriam. Ele voltou, parecendo sutilmente alterado. Seu lado direito parecia mais jovem e mais tenso. O lado esquerdo permanecia inalterado. Um vinco perto de sua boca tinha desaparecido, e seu sorriso parecia menos pesado. Ele perguntou novamente, gentilmente:
Qual foi a coisa mais gentil que você já fez? Eu contei sobre um garoto sem teto que deixei dormir no meu carro em uma noite gelada. Eu não sabia o nome dele e não queria nada dele. Eu apenas tranquei as portas e fiquei acordado até amanhã caso alguém tentasse alguma coisa. Enquanto o seu olhar se demorou, outro prato chegou. Uma maçã oca abrigava uma sopa aquecida de abóbora, sua doçura temperada por óleo de sálvia. A borda crispa da maçã emoldurava o caldo aveludado, ecoando a maneira como eu havia protegido aquele garoto do frio. Cada colherada parecia uma promessa suave de segurança em um mundo tão desprovido dela. Desta vez, enquanto ouvia, algo em seu rosto respondeu. Seu olho direito parecia mais brilhante e o lado esquerdo suavizou. Ele parecia mais jovem de alguma forma. Talvez a luz estivesse pregando peças, ou talvez a sala tivesse ficado mais escura. Ele fez outra pergunta. Qual foi a pior mentira que você já contou? Eu hesitei. Eu havia prometido a mim mesmo que nunca me lembraria dessa lembrança, mas me senti compelido a contar ao velho. Quando alguém próximo a mim teve uma overdose, eu poderia tê-lo salvado. Eu os vi, mas fiquei congelado de medo, pensando que poderia ser como eles. Quando a polícia chegou, eu disse que ele já estava morto quando cheguei lá. Ele assentiu novamente, ainda sem julgamento, apenas ouvindo. Não tenho certeza de como, mas enquanto falava, um novo prato apareceu. Um bolinho translúcido cozido no vapor estava sozinho, sua pele quase delicada demais para tocar. No momento em que o perfurei, um caldo de pimenta esfumaçado jorrou, queimando minha língua com a picada de minhas mentiras. O invólucro gentil se dissolveu em nada, deixando apenas a queimadura de um segredo que pensei ter enterrado permanentemente. Então, ele se levantou e se afastou, mais devagar desta vez. Sua cadeira rangeu levemente quando ele se levantou e o chão abaixo dela se curvou para fora de uma forma que não fazia sentido físico. Enquanto esperava, vi o papelão de parede atrás do bar começar a borbulhar fracamente, como se o calor estivesse pressionando por dentro. As cortinas pareciam mais pesadas, os porta-retratos na parede começaram a inclinar, cada um num ângulo diferente. Não muito, mas o suficiente para notar, o suficiente para fazer você se perguntar. Os garçons não trocaram os pratos. Os copos se encheram novamente, e comecei a notar algo impossível. Todos na sala tinham seu rosto, não exatamente, mas semelhante, como uma família de clones degradados a cada repetição. O barman piscou com um olho esbugalhado, e o sorriso da anfitriã cedeu como cera derretida. Quando ele voltou, a distorção havia aumentado. Sua mandíbula era irregular, um lado enrugado, o outro esticado como um arame farpado. O contraste em seu rosto era mais que físico agora. Irradiava algo mais profundo, como metades de uma personalidade que não conseguia concordar. E ele se sentou, os olhos me examinando como se estivessem medindo o peso por trás do meu silêncio. Eu não tinha certeza se ele estava avaliando minha alma ou só admirando a maneira como o pânico se instalou nos cantos da minha postura. A voz dele chegou suavemente, quase reverente. De que memória você mais sente falta? Levei um momento, não porque eu não soubesse, mas porque tinha medo de admitir o quão frágil a verdade se tornara. Eu costumava nadar no lago Michigan todo verão, com amigos. Nós nos jogávamos das docas e gritávamos sobre monstros marinhos e sanduíches frios. Foi estúpido, mas eu senti seguro, como se não devesse nada a ninguém. O olho bom de Shepard brilhava. Uma lágrima se formou e desceu pelo lado mais brilhante de seu rosto. Ela permaneceu em seu queixo e desapareceu nas dobras. O lado mais sombrio permaneceu inabalável, sua órbita quase oca agora. Eu olhei para ele, sem saber se deveria agradecê-lo ou correr. Ele não falou. Ele apenas ficou de pé, seus movimentos mais lentos desta vez, calculados, pesados. A cadeira rangeu como se odiasse ser deixada sozinha. Esta pausa para ir ao banheiro parecia mais longa. O silêncio engrossou, e a música era quase inaudível. As luzes do teto diminuíram de novo, e desta vez,
pulsaram fracamente. Um dos porta-retratos caiu de lado. O barman limpou o mesmo lugar várias vezes, o rosto desprovido de emoção, os olhos ligeiramente esbugalhados. O papelão de parede perto da entrada estava descascando, pequenos tentáculos se estendendo como raízes. Uma mosca circulou a taça de vinho ao lado do meu prato, mas nunca pousou, dando voltas sem parar. Senti meu peito apertar. Shepard voltou. Desta vez, ele não se sentou. Ele apareceu. Seu rosto estava bagunçado, a simetria desistiu. Um olho totalmente esbugalhado, se contorcendo em espasmos rápidos. O outro praticamente afundado. Sua boca estava ligeiramente aberta, mas nenhuma respiração escapou. Ele não disse nada por alguns segundos. Apenas me observou. Então, finalmente: "Você gostaria de sobremesa?" Eu me levantei, quase instintivamente. "Eu acho que preciso ir ao banheiro." Ele assentiu lentamente. "Não tenha pressa." O banheiro estava muito quieto, o espelho muito claro. Inclinei-me para a frente, esperando ver minha própria rumina refletida, mas em vez disso, atrás de mim, no espelho, Shepard esperava. Não na sala, mas no reflexo. Seu corpo estava esticado, mais alto do que antes. O terno cheiava como a superfície de um lago. Ele sorriu, ambos os olhos se contorcendo violentamente. Eu não gritei ou me movi. Apenas saí, entorpecido. A sala de jantar estava quase acabando. As paredes haviam se desprendido para o teto. As mesas derreteram em massas espirais de madeira escura e tecido. O chão ondulava como pedra líquida. As cortinas desapareceram completamente, deixando uma neblina estática onde antes havia janelas. Shepard estava no centro, calmo. "Você se saiu bem, jovem," ele disse. "O arrependimento nunca é fácil. A parte mais difícil é aceitar que você não faz mais parte do mundo que conhecia." Meus joelhos ameaçaram ceder. Eu queria argumentar, gritar, correr, mas nada no meu corpo respondia como antes. Tudo havia diminuído, exceto ele. "O que você quer dizer?" Eu consegui perguntar. Ele sorriu docemente, como um pai confortando uma criança que acabara de fazer a última pergunta predestinada. "Esta refeição não é pagamento, é passagem." "Não," eu sussurrei. "Eu andei aqui. Eu lembro do abrigo, do e-mail." "Você lembra da droga," ele disse cortando suavemente a minha negação. "E da barraca na lanchonete. Você lembra o quão frio estava o azulejo. Você lembra quanto tempo levou para alguém te encontrar." Eu balancei a minha cabeça, como se isso pudesse sacudir a verdade, mas não ajudou. Minhas pernas não se moviam. Tudo o que oferecemos é um momento, um último conversa, uma última confissão. O resto da sala desapareceu como cinzas ao vento. A mesa à nossa frente se dissolveu em nada. O vapor se exilava para cima de rachaduras no chão que não estavam lá segundos antes. Shepard estava no centro, calmo. "Você se saiu bem, jovem," ele disse. "O arrependimento nunca é fácil. A parte mais difícil é aceitar que você não faz mais parte do mundo que conhecia." Senti lágrimas na bochecha, embora não soubesse como elas chegaram lá. "O que acontece agora?" Shepard olhou por cima do ombro. Atrás dele, o restaurante finalmente tinha se ido. Em seu lugar, um corredor de portas moldáveis, algumas abertas, outras pulsando com luz quente, outras escurecidas e seladas. "Agora," ele disse, "você escolhe."